Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dor que Anda e Suas Emoções. A dor que anda é uma dor migratória, muito característica de uma doença reumática que se chama fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumática que o indivíduo, normalmente mulheres, sentem dores em vários lugares do corpo, um dia na ATM, outro dia, ATM é essa articulação aqui, outro dia no ombro, outro dia no punho, na coluna, no joelho, no pé, e as dores vão migrando, elas vão mudando de lugar. Junto com essas dores migratórias, tem insônia, fadiga, uma série de componentes que formam o quadro clínico de um paciente com fibromialgia. É uma doença, vamos dizer assim, uma síndrome, porque a gente não conhece a causa, né? Então chama-se de síndrome de fibromialgia, que ela tem um forte componente emocional. Então acredita-se que pessoas que sofreram privações importantes na infância possam desenvolver fibromialgia na idade adulta. Que limitações, que privações seriam essas? Tanto uma privação de alimento, quanto de afeto, quanto de apoio. Então, essas condições de carência na idade infantil ou de adolescência isso não é comprovado, mas há indícios de que isto pode ser um fator desencadeante da fibromialgia na idade adulta. O fato é que essas pessoas chegam no consultório de fisioterapia depois de ter tentado tudo, né? Então, os remédios que ajudam um pouco, mas às vezes não ajudam, às vezes ajudam, já tentaram várias abordagens, e aí vem para a atividade física, é uma coisa difícil para essas pessoas, porque pouquíssimos conseguem ter a persistência necessária para conseguir fazer a atividade física por pelo menos 3 meses com dor, para depois o corpo começar a evoluir e responder sem dor. Então, isso é muito desencorajador para as pessoas que sentem esse tipo de dor. E por conta disso, elas vão normalmente levando esse quadro ao longo da vida. Alguns momentos de vida o quadro está mais estável, mais equilibrado, e basta acontecer ter um desencadeante emocional, um fator estressante emocional que pode ser da vida pessoal, pode ser da vida doméstica, profissional ou social, é o suficiente para que a crise volte. E é muito comum um dia o paciente referir dor em uma região, que aqui no consultório de fisioterapia, eu e os colegas fisioterapeutas tratamos com todos os recursos que temos, aquele joelho com dor, seja com terapia miofacial, com todos os equipamentos de analgesia e anti-inflamatórios que temos, com exercícios indolores, mobilizações, que é quando a gente mobiliza a articulação, a gente trata com todos os recursos. Esse paciente vai embora no dia seguinte ou na semana seguinte, ele volta falando de uma dor, antes era no joelho, agora é nas costas ou no pescoço, e nem se refere a outra dor. Quando você pergunta, mas e a dor do joelho? Melhorou. Então, uma dor que era muito limitante, muito importante, ao melhorar, ela é totalmente ignorada, esquecida, porque outra dor surgiu e porque também a atenção deste paciente se voltou completamente para a dor nova. E pode até ser que ele tenha contribuído para o surgimento de uma nova dor, porque ele está muito acostumado a sentir dor. É verdade, as pessoas se acostumam e sentem falta do tormento quando o tormento acaba. Isso é verdade com dor, isso é verdade com relacionamento,
Isso é verdade em muitas situações da vida. Na fisioterapia não é diferente. O doutor João Paulo Solano, que ele era psiquiatra do Hospital das Clínicas, na época que nós tínhamos o grupo de estudos lá, de psiquismo e dor crônica, ele dizia que para alguns pacientes de dor crônica, quer dizer, aquela dor que nunca se resolve, que está sempre ali, que nada adianta, para alguns destes pacientes, se você retirasse o sintoma da dor, não ia sobrar nada na vida da pessoa. Ele falava, poderia haver um desfacelamento psíquico. A pessoa perde as referências dela, porque a vida dela inteirinha está pautada nas consultas, nos exames, na medicação, em tudo que a família faz por causa da dor, deixaria de fazer, em todos os ganhos secundários que não são objetivos, são subjetivos. Você muitas vezes não tem consciência disso, mas há ali muitos ganhos com a dor. Essa dor que não sara, né? Então, os ganhos da atenção do marido, do cônjuge, dos filhos, as concessões que essa pessoa recebe, dos cuidados que ela recebe socialmente ou mesmo dentro do trabalho por causa da dor. Então, se você retira a dor, a pessoa não construiu nada sólido que substitua a dor. Então, a dor, por incrível que pareça, é a solução da vida da pessoa. Não é sempre, não são todas as pessoas. Eu estou falando de alguns casos apenas de pacientes com dor crônica que cursam junto com a fibromialgia ou que não é fibromialgia e tem esse funcionamento também. Eu me lembro que na época que eu lancei o livro Fisioterapia, Vir a Ser, a fisioterapia como um caminho na reconstrução do ser, eu fiz algumas palestras em vários lugares. E uma vez eu fui numa livraria fazer essa palestra lá, divulgando o livro. E a moça que atendia, ela era vendedora da livraria, ela participou da palestra e eu comentei esse contexto da fibromialgia. Ela falou assim, e isso não é incomum, isso acontece muito. Ela falou assim, eu tenho fibromialgia, eu não passei um dia da minha vida sem sentir uma dor horrível, kkkk. Ela falou isso rindo, como se ela estivesse comemorando uma festa de aniversário. E eu fiquei pensando, mas como que uma dor lancinante ao longo dos anos pode causar tanta graça? Porque o paciente fibromiálgico, ele é queixoso dentro do consultório para os seus médicos, mas socialmente ele se mostra uma pessoa muito feliz, bacana, inteligente, engraçada. E existe esse comportamento psicológico de se referir à própria dor com muita leveza, com muita graça, como se ela fosse mesmo uma companheira. Percebe como esta reação corrobora o que o psiquiatra disse? Lá, o Dr. Solano, você vê como corrobora, como os nossos achados clínicos, emocionais, psicológicos, estão de acordo com o que a literatura psiquiátrica mostra e fala. Recentemente atendi uma paciente muito colaborativa. Ela é uma senhora da terceira idade, mas ela é extremamente colaborativa, tem patologias reumáticas sérias, mas ela faz os exercícios, a dor melhora, ela é uma pessoa positiva, ela faz todos os tratamentos possíveis. E recentemente ela referiu uma dor cervical que não estava melhorando, porque depois do atendimento a dor melhora, depois das orientações ergonômicas que eu faço de como ela tem que dormir, de como ela tem que trabalhar, costuma melhorar quase que completamente a dor dela, segundo o relato dela. Mas ela disse, Sandra, é engraçado, já faz umas 2, 3 semanas
que essa dor não melhora. Ela melhora, na verdade ela falou, ela melhora e piora. E normalmente quando você me atende, ela resolve. Aí a gente começou a repassar. Será que não é o travesseiro, a altura do travesseiro, a forma com que a senhora está deitando com a cabeça, às vezes muito na ponta do travesseiro não é legal, tem que ser no meio. Repassamos a posição ergonômica dela do trabalho, porque também tinha muitas coisas para corrigir no começo. E a gente corrigiu e a dor melhorou. E a gente foi repassando. Eu falei, bom, tá fazendo alongamento, fortalecimento, tá bem consciente. Eu disse, bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir então uma coisa para a senhora. E ela é psicóloga, psicanalista, então ela é bem antenada. Eu falei, eu vou pedir para a senhora que repare, mas colocando muita atenção quando essa dor surgir. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo atendimento hoje, ela já melhorou, então tá melhor. Repara para me contar em que momento essa dor volta a surgir. Quando a senhora acorda, no meio do dia, depois de um atendimento que a senhora faz. Por quê? Porque eu estava tentando investigar um fator emocional como causa da dor, já que todos os fatores físicos tinham sido examinados e excluídos. Porque a gente também não pode falar, isso é emocional, sem investigar o básico. É que nem quando os pacientes vão no médico e reclamam de dor na perna, ele fala, é a idade. Se eu fosse o paciente, dizia, mas doutora, a outra perna tem a mesma idade e ela não dói. Percebe? A gente não pode banalizar, dizer é da idade, é psicológico, é estresse. Você tem que investigar primeiro fisicamente, excluir as possibilidades e depois dizer, vamos aventar a possibilidade de ser uma questão emocional. Na semana seguinte, no atendimento, ela falou, matamos a pau. Eu estava ótima da dor, atendi um telefone de um familiar chorando e a dor voltou imediatamente. A dor voltou. A gente ficou feliz não com a dor, a gente ficou feliz com a consciência que o momento de surgimento da dor trouxe para o processo dela. Porque agora então ela já sabe que os fatores emocionais trazem a mesma dor como se fosse um travesseiro baixo, por exemplo, e ela pode conhecer o inimigo. A pior coisa é quando você luta com um inimigo invisível. Agora, quando você luta com um inimigo, que você está olhando a cara dele, o tamanho dele, o nome dele, aí você tem ferramentas mais adequadas para lidar com essa situação. A consciência esvazia muito sintoma e ajuda você a desenvolver estratégias para lidar com ela de uma forma positiva. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais. E eu quero convidá-los a assistir às lives que eu estou fazendo junto com uma colega, todas as quintas-feiras, às 18h15, no Facebook da ACCV. Entre lá, compartilhe, comente. São lives que falam da dependência química, alcoólica, todas as dependências que sofremos, mas ela traz muito para o nosso dia a dia, então vale a pena dar uma conferida, tá bom? Muito obrigada. Everyone I know in love are all in town, but I've had enough of looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas.